Olá, alunos, tudo bem? Mais um Por Aí com o professor Roberto de Geografia. E quem vai apresentar o tema do Por Aí de hoje é o nosso amigo Daniel. Daniel, é com você. Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos visitar um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. É isso aí? É isso aí, Daniel, pode seguir. E vamos falar sobre uma fábrica que tem o mesmo nome do bairro e que hoje é um shopping. Vamos ver? Pessoal, qual é a fábrica? Qual é o bairro? Qual é o shopping? É o que a gente vai ver hoje no Por Aí. Vamos lá! Segue aí, pessoal, segue o bonde. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, alunos, vamos ver agora algumas imagens, né, do shopping Bangu e vamos falar algumas coisas em cima das imagens que vão aparecer, ok? Vamos lá, vamos às imagens. Então, pessoal, aí é a fachada do shopping, né? Temos a estátua do escocês Thomas Donoghue, que é acreditado a ele, né, a primeira partida de futebol no Brasil um ano antes de Charles Miller, né? É que no caso dele não foi feito assim em um campo, com uniformes oficiais, tá? Aí tem essa divergência histórica, mas ali que eles falam que foi em Bangu. E essa é a fachada do shopping, né? Onde vemos uma estrutura com esses tijolos amarelos e vermelhos, né? Que são baseados nas antigas fábricas inglesas, no período da Revolução Industrial, ok? A gente pode ver ali, a estrutura ainda é a mesma, né? Eles conservaram, bem interessante. Okay? E agora a gente vai ver essa torre aí. Era uma referência, antigamente, que Bangu era um bairro operário. Os operários, eles iam morar ali perto. Então, a gente pode perceber ali ao fundo, tem alguns anéis ali. São anéis de contenção. Por quê? Pouco tempo após a construção dessa torre aí, ela teve alguns problemas estruturais. Aí vieram 3 técnicos ingleses, colocaram esses anéis em volta, né? E seguram até hoje. Tá vendo? Então funcionou. A gente pode ver também, tem os tijolos vermelhos. Então, pessoal, o que a gente pode perceber que o shopping tinha uma função que era fábrica de tecidos, perdeu a função em 2005, foi uma viúva do espaço e virou uma ruga na paisagem, e em 2007 ela foi refuncionalizada, teve uma nova função, que é um shopping. Vamos agora às próximas imagens para ver agora que imagens antigas. Vamos lá? Aí, temos aí a mesma fachada, só que aí ficava a parte da fiação, onde tinha a parte dos tecidos, né? Os fios de tecido. Tá ok? E o que é importante falar também é que a fábrica ela foi feita em 1889 pela Companhia Progresso Industrial do Brasil. E a fábrica ela era responsável, na época, pelo processo de urbanização. Então tinha que construir as casas para os operários, tanto é que era bairro operário de Bangu. Tinha que construir as escolas para os filhos desses operários. Tinha que construir os postos de saúde também. Então, toda a estrutura urbana, porque na época ainda não tinha prefeitura, né? Então era o capital privado. Aí é uma planta geral, né, do bairro de Bangu, com um ponto ali mais vermelho, onde fica a fábrica, ok? A escala é 1 por 10 mil. E ali temos uma visão aérea da década de 80, onde se inicia um intenso processo de urbanização do bairro de Bangu. É um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, como eu tinha falado, né, aí é a questão do posto de saúde, e também vai aparecer aí a questão da família Guilherme da Silveira. Foram muito importantes, né? Aí a Igreja Santa Cecília, inaugurada em 1908, tá ok? Com uma estrutura parecida com a da fábrica. E aí também a parte dos esportes, né? O Bangu Atlético Clube, que era um clube de elite, bem antigamente, na época do futebol carioca. Ainda antes de existir o estádio, tinha esse campo aí ao lado da fábrica, que hoje não existe mais. O Cassino Bangu também, que era a sede do Bangu Atlético
clube, tá? A estrutura também, com os tijolos vermelhos também. Mais acima a gente vai ver como é que era o calçadão de Bangu bem antigamente, séculos passados, tá vendo? A estrutura tá bem diferente, né? Eram menos casas, não tinha aqueles edifícios que tem hoje, os prédios comerciais. E a família Guilherme da Silveira. Essa família ela é muito importante dentro do contexto da fábrica, porque o Guilherme da Silveira, durante um tempo, ele foi responsável pelas finanças da fábrica Bangu. Também foi ministro da Fazenda de 49 a 51 e também foi presidente do clube Bangu também durante alguns anos. Então pode ver que a importância dessa família, tanto é que tem a praça em Guilherme e uma estação também em homenagem a essa família, tá ok? Vamos agora às próximas imagens. Temos aí a Avenida Cônego de Vasconcelos com a Rua Santa Cecília, que eu achei que são dois elementos muito importantes. Aí, esse é o Cassino Bangu, que fica na Cônego de Vasconcelos. Pode ver que a estrutura é muito parecida com a do shopping, né? Os famosos tijolos vermelhos. E pessoal, os tijolos eles vinham todos numerados e separados da Europa, já separadinhos, né, para a construção desses edifícios, desses prédios, desses fixos que a gente fala. Ao fundo ali que a gente viu a Igreja Santa Cecília e a gente pode perceber que as ruas em volta da fábrica, que hoje é um shopping, são ruas paralelas. Por quê? Já durante aquele período, já se tinha essa ideia do planejamento urbano, né? Das ruas convergirem com a fábrica, que hoje é o shopping. E aí a estrutura da igreja também, você pode perceber, a arquitetura é bem parecida com a do shopping também. Ela foi inaugurada em 1908 e até hoje exerce a mesma função sacra. Então, pessoal, nós vimos diversos elementos hoje, né, usando um bairro da Zona Oeste. Então, pessoal, o Por Aí fica por aqui. Nos vemos nas próximas videoaulas no Por Aí. Acessem o aplicativo Rio Educa. É isso aí mesmo? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Então, pessoal, por hoje é só. Então, até a próxima. Tchau, tchau.